Eu resolvi dividir com vocês uma saga que eu comecei há um tempo atrás, de Mefibosete. A saga eu chamo de saga de Mefibosete, né? Mas foi, para quem tiver ainda, gravado aí na igreja de Curicica, o Márcio com muito zelo coloca os nossos sermões lá, né? A gente tem isso lá em 17 de julho. Você que estiver em casa, numa outra oportunidade, pode ver. Deixa eu só liberar meu computador aqui para não ter problema. Bom, então, naquela vez, lá em 17 de julho, a gente conversou muito sobre Mefibosete, Davi, e aparecia no final do texto que eu escolhi naquela ocasião, a figura de Ziba, né? Então, para vocês lembrarem, quem não participou também se incluir na história, então nós tínhamos aí Davi, nós tínhamos a história de Mefibosete, que era o filho de Jonatã, muito colado, muito próximo, muito amigo de Davi, e ele, com 5 anos de idade, ele sai da sua região onde morava e tudo, porque numa luta, numa guerra, queriam destruir toda a família real a partir de Saul, Jonatas, e Mefibosete era um filho que tinha 5 anos. A sua ama, percebendo que ele poderia ser morto, foge com ele. Mas, por infelicidade, nessa fuga, Mefibosete cai e fica coxo das 2 pernas, com 5 anos de idade. Mas ela ainda assim o pega, leva para longe e é recebida por Maquir, numa cidade próxima. E esse Maquir vai cuidar de Mefibosete lá. Passa-se o tempo, ainda nesse momento, uma luta ou disputa de poder entre Saul e Davi, né? Então, Saul, ele já sabia que Davi seria o substituto ao reino, mas ele também sabia, Davi, que ele não poderia lutar contra ele, porque ele era o servo e ungido do Senhor, era o entendimento de Davi. Então, ele foge o tempo todo, mesmo sabendo que em algum momento ele seria o sucessor de Saul. Nesse momento da história, onde nós falamos no domingo passado, Saul morre e Davi começa a organizar algumas coisas que estavam territórios, e ele se lembra da área de Jonatã e vai à região onde tinha a casa de Jonatã e a família, e era uma terra de Saul, e ele diz assim, bom, eles deveriam ter continuidade nesse reino, eu quero saber se alguém ficou esquecido. E quem está lá é Ziba, é o mordomo, por 25 anos, mais ou menos, cuidou daquelas terras, ele estava lá, ele cuidava enquanto Jonatas ainda era vivo, mas ele morre numa batalha, todos morrem, fogem, então é como se fosse uma casa de uso capião, vamos pegar no nosso termo aqui, né? Ficou uma região de uso capião. E ele fica lá por 25 anos, prospera, toma conta, mas chega Davi e diz, vem cá, isso aqui não tem ninguém, não tem dono? Ah, tem um coxo e tal. E nós conversamos bastante sobre isso, vejam o vídeo que você vai entender melhor, mais dentro da história. Mas a última fala de Davi naquele trecho do sermão passado, ele vai o seguinte, olha, vem você, Mefibosete, traz ele de lá e você vai comer a minha mesa, você vai estar comigo na minha mesa. Né? E falamos sobre alianças, e falamos sobre alguns pontos. E ele disse para Ziba, que era o mordomo, me disse, olha, você vai ser e continuar sendo esse mordomo, só que você vai, e a tua família, os seus muitos filhos, vão trabalhar para dar sustento a Mefibosete. Afinal de contas, você aproveitou, a ideia era essa, né? Por tantos anos isso aqui para você, ok, problema nenhum, mas daqui para frente, Mefibosete vai comer comigo na minha casa, a minha mesa, mas também o seu trabalho, o fruto do seu trabalho, você como mordomo, Ziba. E Ziba, na mesma hora, diz assim, claro, meu senhor, quem não diria, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas a história não termina aí, por isso é uma saga, e a gente continua. E nós vamos ler agora o trecho
tempos mais tarde, em trecho que está lá em 2 Samuel 16, 1 a 4, eu te convido a abrir a sua Bíblia, 2 Samuel 16, 1 a 4, onde essa história continua. Nós vimos naquele domingo que essas pessoas, Mefibosete, Davi e também Ziba, eles eram arquétipos ou tipos. O que significa isso? A Bíblia, ela traz tipos, pessoas que querem personificar outras, pessoas que querem mostrar outras pessoas. E nós falamos naquele domingo, até porque Cristo é chamado em Apocalipse de raiz de Davi, mas Davi é pecador, como é que pode ele estar associado a Davi, apesar dos erros de Davi? E nós falamos também uma coisa que é importante para você entender esse texto aqui, que Davi era assim o tipo de Cristo quando ele, Davi, não pecava. Quando Davi não pecava. E nós falamos uma coisa importante, que isso serve para nós também, porque eu posso ser um tipo de Cristo no meu andar, no meu viver, quando não peco, porque assim Davi o fazia, e ele foi reverenciado e registrado biblicamente assim. E Mefibosete tipificava eu e você, a ideia do coxo, a ideia daquela que está com problemas de saúde, era a ideia de que alguém era um pecador. Então, ele, na ideia da época, era alguém que merecia ter aquilo ali pelo pecado. Então, Mefibosete tipificava a mim e a você, pecadores que somos chamados, como Davi chamou, pela aliança, e o trouxe à mesa. Isso foi da outra pregação, eu só estou incluindo para você entender, para você não ficar muito perdido. Então, ficou faltando Ziba. Quem Ziba talvez fosse tipificar? E aqui nesse texto, quando a gente começa a ler, a gente vai começar a entender bem quem Ziba tipifica, e nós vamos falar dos três novamente. Com uma característica diferente agora. Mefibosete permanece Mefibosete na sua maneira de ser, Ziba permanece Ziba na sua maneira de ser, mas Davi está num momento onde ele se distancia, por algumas razões, e a gente vai falar aqui, de uma postura que tipificava Jesus. E isso também é muito importante para a gente olhar para nossas vidas, porque muitas vezes nós, como cristãos, parece que a nossa vida é nivelada, né? Hoje, amanhã e tudo é sempre a mesma coisa. Mas não é. As coisas mudam e a gente tem que estar atento para a nossa vida, com atenção muito mais sagaz, para entender esses momentos, esses movimentos da vida. Vamos ler o texto, porque eu já dei uma introdução até bastante grande, mas imagino que eu vou passar mais rápido pelos outros itens. E vamos lá? Diz assim o texto: e quando Davi passou um pouco do cume, dessa maneira que está no texto, e vou ler como está em casa. E passando Davi um pouco mais adiante do cume, eis que Ziba, o moço de Mefibosete, veio encontrar-se com ele, com um par de jumentos abardados, e sobre eles 200 pães, com 100 cachos de passas, e 100 de frutas de verão, em um odre de vinho. E disse o rei a Ziba: que pretendes com isso? E disse Ziba: os jumentos são para a casa do rei, para se montarem neles, e o pão e as frutas de verão para os moços comerem, e o vinho para beberem os cansados no deserto. Então disse o rei: onde está, pois, o filho do teu senhor? E disse Ziba ao rei: eis que ficou em Jerusalém, porque disse: hoje me restaurará a casa de Israel o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba: eis que teu é tudo quanto tem, Mefibosete, eu me inclino e que eu ache graça aos teus olhos, ó rei, meu senhor. Até aí. Não sei se vocês entenderam, mas vamos traduzir aqui, porque a conversa é o seguinte. Nesse momento, naquele outro momento, está a saga Davi-Saul. Aqui a saga é Davi-Absalão. Quem era Absalão? Filho de Davi, e queria o lugar de Davi. Então, Davi vivia em guerras, vivia em lutas. Ou seja, a decisão por ele
chegar e estar e se colocar como rei sempre foi uma questão angustiante no povo, né? E ele também, da mesma maneira, não queria lutar com Absalão, seu filho, mas Absalão já estava dividindo as pessoas, dividindo grupos e formando grupos anti-Davi, ou seja, no momento ele já tinha problema com Saul, agora que Saul saiu de cena, entra Absalão. Davi, então, ele tá caminhando, né, com as suas tropas e tudo, e de repente, vamos pegar o verso 1 e você vai entendendo, chega Ziba, né, criado de Mefibosete. Então, Ziba chega ali e chega com alimentos, com tudo, e vai, Davi pergunta a Ziba, lá no versículo 2, o que é isso tudo? O que você está fazendo aqui? E ele, eu trouxe isso aqui para a sua família, para todo mundo e tal. E lá no versículo 3 ele disse, onde está o filho do teu senhor? Está perguntando por Mefibosete. Mefibosete, como ele tinha dito lá atrás, era para ele ter ficado como líder. Ou seja, Mefibosete é o teu senhor. Mefibosete e Ziba administrando tudo. Né? Respondeu o rei, eis que ele ficou em Jerusalém e tal, porque disse, quando ele perguntou onde está o seu senhor, ele está dizendo, por que Mefibosete não está aqui? Por que é você que está aqui? E aí Ziba chega na hora e diz assim, ele ficou em Jerusalém porque disse, hoje me devolverá a casa de Israel o reino de meu pai. Ou seja, ele acreditava que na batalha, disse Ziba, Davi ia morrer. Portanto, ele ia voltar a ser dono das terras dele. Era uma artimanha, ou seja, ele chega com a carga, chega com o alimento, chega tudo ali e diz para ele, olha, ele ficou lá, foi isso, tipo assim, eu não sei de nada, eu só estou dizendo o que eu sei e está aí a comida. Na mesma hora, lá no versículo 4 diz assim, então o rei disse a Ziba, eis que seja tudo que tem Mefibosete, ou seja, tudo que ele tinha, lá atrás, como eu disse para você, ele cuidava a Ziba de tudo que era de Jonatas, tomava conta por 25 anos, mais ou menos. E aí chega Ziba, ele passa a ter que dividir, ele tem que fazer o trabalho e entregar tudo para Mefibosete. O que ele faz agora? Entrega um monte de recursos para ele e diz assim, olha, ele ficou lá na expectativa de que tu morra, para ele ser de novo rei, porque a linhagem real era essa. Ah, é? Então, como eu disse lá atrás, que você ia trabalhar para ele, e todo o fruto do trabalho ia ser para ele, pelo teu sustento, para o sustento dele, acabou isso. Então, agora, tudo que está lá, agora é teu, 100%. É o que diz aqui no versículo 4. Eis que seja tudo teu o que tem Mefibosete. Respondeu Ziba, inclinando-se, rei meu, senhor, se acha favor em ti, tudo bem, está tudo certo. Entendeu porque é uma saga? Coisa bem de filme, né? Mas você vê que na vida real não é fácil. A gente vai continuar, porque ainda bem que não acaba aqui, nós vamos continuar no encontro final, porque até aqui nesse momento o rei toma uma decisão. Mas a gente já tem alguma coisa a aprender aqui, né? A gente tem a aprender que, e isso é uma coisa que você certamente já passou, né? Certamente você passou dificuldades, momentos que chegam notícias para você que te irritam, momentos na vida onde tudo parece que está dando errado. Davi estava passando por um momento de angústia, de luta, sai de uma luta, vem para outra, e as coisas não tão fáceis para ele. Havia uma divisão, Absalão conseguiu dividir grupos de pessoas que lhe eram amigos, parceiros de Davi. A gente vai lendo o texto, é longo, então não vou dividir isso com você. Então ele estava assim, sabendo que algumas pessoas mudaram de lado. E quando Ziba chega com aquela história toda, sendo benevolente, trazendo tudo, e diz que Ziba mudou de lado e ele tem interesse, porque afinal de contas ele é do clã real, não tinha por que Davi não acreditar. Mais do que acreditar, ele toma uma decisão real. Olha, aquilo que eu disse lá atrás, morreu, eu vou mudar tudo. A gente precisa aprender que essas questões de conflito, eu falei no início que Davi, ele representava muito bem a mim e a você,
porque você vai ser jogado em situações, como cristão, o tempo todo. Situações que vão te angustiar. E, normalmente, situações onde você não vai estar em paz para decidir. Não ter paz para decidir é uma coisa muito ruim. Até porque tem pessoas que, com paz, têm dificuldade de decidir. Mas, digamos que você é como Davi, que você quer decidir. Então, a primeira coisa que a gente precisa aprender nessa história é que, na angústia, angustiado que estamos por situações, por coisas, nada dá certo, às vezes é desemprego. Eu já contei uma história para vocês a meu respeito aqui, que teve um ano na minha vida, praticamente o ano inteiro, que desde dia 1º foi acidente de carro, invadiram um apartamento ladrões, me amarraram a Fabíola. Foi um ano que tudo dava errado. E eu olhava assim, cara, o que está acontecendo? Decidir num momento que tudo está dando errado, e na tua casa pode bater um desemprego, pode bater uma doença muito mais séria, mais desgastante, que envolva a família toda. Na angústia, reflita dobrado, decida com o Senhor. O que Davi fez aqui foi uma decisão de ouvir um lado só. Os Zibas, e aí eu vou usar desde já, que acho que você já sabe quem é o Ziba, que papel é esse, quem ele tipifica, o enganador. Eles estão soltos por aí, eles se aproximam de você e percebem isso com muita clareza. Quando você está fragilizado, se você é alguém que é íntegro, como era Davi, alguém que procura fazer o certo, nos momentos de fragilidade da tua vida, quando vem bomba de todo lado, quando vem conta para pagar e o vizinho briga, né? Às vezes até infiltração do vizinho, se você mora em apartamento, até isso eu já passei também, cheguei em casa com uma cachoeira, depois de uma obra que eu fiz grande lá. É incrível, as coisas parecem que combinam, vamos atacar junto aquele sujeito ali, parece combinado. Mas a gente, na nossa angústia, a gente tem que respirar dobrado, porque os Zibas da vida, e seja ele uma pessoa, ou seja, situações, vão se aproximar de você. Esteja atento a isso. Há pouco tempo, algumas situações que estavam acontecendo com meus filhos, também que deixavam eles tensos e pensando diferente do que estavam pensando normal, o tempo todo eu falava com eles, e aconteceu junto também, desse jeito assim, e eu falava com eles, olha, cuidado, não tome decisão nenhuma agora, respira, mas não toma decisão, aguarda um pouco mais, reflita um pouco mais, pensa os dois lados. Você não precisa tomar decisão. As decisões que você precisa tomar, creia sempre nisso. Toda decisão imediata que você precisa tomar, ela vai ser elucidada por Deus. A compra por impulso, que todos os vendedores fazem em lojas e tal, chamada de compra por impulso, ele trabalha com alguma coisa que é um gatilho em você. Você precisa comprar agora, porque agora é a promoção. Você precisa decidir agora, porque agora é isso. E você vai e compra, e depois você olha, eu não precisava disso, porque eu comprei, não porque era uma promoção, mas eu não precisava. Esse é um gatilho que existe em nós, e isso faz parte da nossa mente e do nosso ser. Então, eu preciso também saber que eu estou vivendo com um Deus que vai me dar luz sobre as coisas que eu preciso saber, os fatos que eu preciso conhecer para eu tomar as decisões. E principalmente, não só sobre decisões sobre a minha vida. Aqui, Davi tomou uma decisão sobre a vida de outra pessoa, o que é muito pior. Mais de uma vez na vida, eu não sei vocês, mas eu acho que Deus deixou passear algumas coisas, algumas novelas na minha vida, que me fez refletir sobre muitas coisas. Mais de uma vez eu tive histórias assim, né? Alguém chegou para alguém que eu conhecia e falava mal de mim. Não sei vocês, acho que todo mundo já teve. Mas profissionalmente, na igreja e nas relações particulares. E eu olhava assim, mas esse não sou eu. Se você acreditou que sou eu, o problema está em você. O problema não está em mim. Se esse não sou eu, se sou eu, então está certo, eu cometi um erro. Entende? Falar mal
provocar isso. Zibas, situações, elas vão existir. O que vai fazer a diferença é como você age diante disso. Quando você estiver angustiado, dobra a tua atenção. Presta mais atenção nas suas decisões. E tanto sobre a sua vida quanto a vida de outros. Porque talvez você vai criar uma confusão tão grande, e aqui Davi fez isso, porque Davi tinha uma questão ainda mais importante, é o rei, né? O que acontece com a palavra do rei? Ela não volta atrás. A palavra do rei não volta atrás, pelo menos essa é a ideia. E pai e mãe muitas vezes tem essa coisa de criar filho. Não vou voltar atrás, já disse que ia botar castigo, não posso fazer e tal. E fica aquele constrangimento porque a decisão foi tomada por impulso, não foi uma decisão tomada, pensada na melhor decisão que poderia ser tomada naquele momento. A angústia, a pressão, as coisas, tudo que está acontecendo ao teu redor te levou a tomar esse tipo de coisa. E aqui Davi, por impulso, faz alguma coisa, ele rompeu com aquilo que ele definiu lá atrás. E ele, nós vamos ver no próximo texto, que nós vamos ler agora, ele vai mudar novamente. Toma cuidado. Cristo, Deus, te ofereceu e nos oferece a oportunidade de vida, ele vai iluminando nosso caminho. Uma coisa que eu procuro sempre falar é o seguinte: se você precisa decidir rápido, se você vai para a direita ou para a esquerda, rápido mesmo, ou é para salvar a sua vida, porque você está na linha de um tiro, ou não é de Deus. Lembrem-se disso. Se é para salvar a tua vida, você não vai ver, o carro vai te atropelar. Deixa eu decidir se eu vou pular ou não. Claro que você vai tomar uma ação imediata. Mas as coisas que são da vida, decisões de construção da vida, elas precisam de reflexão com Deus. E foi tudo que não aconteceu aqui. Esse é o primeiro ensinamento. Agora vamos ver a sequência dessa saga. Lá em 2 Samuel 19. Segunda Samuel 19, de 24 a 30. Ok? Acharam? Quem for mais curioso e gostar, ainda nesse primeiro ponto, né, deixa eu dividir aqui com vocês, provavelmente a maioria não vai ver, mas tem um filme chamado Georgetown, Cidade do Jorge em inglês, é um filme novo, né, com Annette Bening, enfim, atores importantes. Mostra um homem como Ziba, que se aproveitou agora, isso é recente, aconteceu há poucos anos nos Estados Unidos. O homem entrou, se aproveitou de uma situação de uma pessoa fragilizada e virou a vida da cidade toda, até dos maiores nomes nos Estados Unidos. George Soros, se vocês conhecem, ele virou de cabeça para baixo até o FBI. E a pessoa não era ninguém, só era um enganador. Então, do que eu estou dizendo, se alguém faz isso com uma estrutura igual à dos Estados Unidos, imagino que não faz numa vida cotidiana nossa, só querendo e olhando para o seu próprio umbigo. Mas essa é só curiosidade para quem quiser. Vamos ler lá, 2 Samuel 19, 24, 30. Eu vou ler pela minha versão, vocês acompanham aí. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a receber o rei. Não havia lavado seus pés, nem havia cortado sua barba, nem tampouco havia lavado suas roupas, desde o dia em que o rei saiu até o dia que o veio em paz. E logo que veio ele a Jerusalém a receber ao rei, o rei lhe disse: Mefibosete, por que não foste comigo? E ele disse: Rei, senhor meu servo me enganou, pois havia teu servo dito: preparei um asno e subirei nele e irei ao rei, porque teu servo é coxo. Porém, ele caluniou a teu servo diante do meu senhor, o rei. Mas meu senhor, o rei, é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que te parecer bem. Porque toda a casa do meu pai era digna de morte diante do meu senhor, o rei. E tu puseste a teu servo entre os convidados da tua mesa. Que direito, pois, tenho ainda para queixar-me mais contra o rei?
E o rei lhe disse: por que falas mais palavras? Eu determinei que tu e Ziba repartais as terras. E Mefibosete disse ao rei: e ainda tome-as todas, pois que meu senhor o rei voltou em paz à sua casa. O que está acontecendo aqui? Porque a forma de escrever o texto, às vezes, ela não facilita muito, né? A Bíblia, na linguagem de hoje, nessas horas, é melhor. Absalão morre. Lembram que a questão era com Absalão? Esse é o trajeto onde Absalão morre. Então, o que acontece, então? Todo mundo que estava apoiando Absalão, opa, agora, né? E agora? O que eu faço? Vou ser amigo de Davi de novo, não sou bobo, né? Então as pessoas começam a procurar de novo Davi, e no trecho antes desse, vários reis chegam: olha, não me leva a mal, eu entendi errado, me associei a Absalão, mas sou teu amigo. Lógico, né? Como qualquer um inteligente faria. E eles vão se aproximando nisso. Davi vai chegando à cidade, e quando ele vai chegando à cidade, e eu já falei disso aqui, né? O rei normalmente tem um cortejo à frente dele. Quem estava no cortejo, nos versículos anteriores que a gente não leu aqui? Ziba, seus 15 filhos e os 20 servos levando os mantimentos dele. Ninguém é bobo, né? É uma vida de que ninguém é bobo. E é lógico que Mefibosete já sabia disso. E ele falou assim: nossa, eu fui enganado. Né? Do jeito que está aqui o texto, para vocês entenderem, ele está dizendo o seguinte: eu mandei ele me preparar para ir, eu sou coxo, ele pegou o meu cavalo e foi, e me deixou lá, eu não tinha mais o que fazer, eu fiquei sem recurso para ir, e eu não sabia nem para onde ir, é isso que ele está dizendo. Né? E olha, e aí ele começa o texto mostrando algumas coisas, para você entender. Ele está dizendo aqui, também Mefibosete, lá no versículo 24, que a gente leu, desceu a receber o rei, não havia lavado seus pés, nem havia cortado sua barba, nem tampouco havia lavado suas roupas, desde o dia que o rei saiu até o dia que veio em paz. Ou seja, ele demonstrou no seu jeito de ser, na maneira de ser, a cultura da época, que ele estava muito preocupado, e a preocupação dele era tanta que ele demonstrava. Lembra do pano de saco, que você sempre está acostumado a ver? Esse é um tipo de atitude em quem está pedindo a Deus para tomar conta do rei, e a preocupação dele: eu não ficarei bem enquanto o meu rei não voltar. E isso não podia ser maquiado, como Ziba fez. Isso não poderia ser reestruturado, como Ziba fez, porque estava evidente. E ele vai, mesmo assim, no versículo 25, Davi chega para Mefibosete e diz: por que não foste comigo? Ou seja, mesmo ele mostrando em si mesmo que ele estava preocupado, ele queria a presença dele lá, como Ziba o fez. E aí ele explica que enganou, e acho que essa parte você já entendeu, e diz que ele caluniou, e no final ele vai dizer assim, olha, lá no versículo 29, ainda Davi, irritado, ele vai dizer assim: olha, por que mais palavras? A minha decisão é essa: você vai dividir com Ziba tudo. Então, vamos lá atrás, Ziba fica só como mordomo, e as terras são do Mefibosete. Ziba encontra com Davi, ele manda ficar tudo com Ziba, e agora ele dividiu 50-50. Não me enche mais a paciência. É isso que Davi está dizendo aqui. Não me enche mais a paciência, vou dividir a terra com você. Aí Mefibosete, se defendendo, lá no versículo 28, está dizendo: olha, a minha família era para estar morta. Eu estou aqui por misericórdia de você. Eu estou aqui por um ato seu. Que direito tenho, lá no versículo final do 28, que direito, pois, tenho ainda para queixar-me mais contra o rei? Não tenho direito nenhum. Ou seja, eu estou aqui de verdade, eu estou aqui falando o que eu penso, é isso que aconteceu, mas você é um anjo de Deus, é isso que ele fala: você é um anjo de Deus, você sabe tudo, então a tua decisão vai ser tomada e está tudo certo. E aí Davi toma decisão de novo, né? Angustiado ainda com tudo que está acontecendo, que agora são outros problemas, e fala: vamos dividir, tá bom, errei, vamos dividir 50%.
E chega no final, ele fala, lá no versículo 30, ele diz o seguinte: olha, eu não preciso de nada disso, pode ficar com tudo. É isso que está sendo o texto aqui, na linguagem de hoje. Eu não preciso das terras. A questão não é essa, né? Ele disse assim, o final, ele termina: meu senhor, o rei, voltou em paz para a sua casa. É só o que eu queria. Entenderam a saga? Um filme legal, né? Daria uma longa-metragem. O que a gente aprende com essa história toda? Que é muito mais história. Eu estava falando com a Fabíola. Fabíola, isso aqui é muito mais história do que aprendizado. Mas eu acho que Deus sempre tem algo para nos fortalecer de uma maneira ou de outra. Nós estamos muito preocupados com rótulos, com o que parecemos ser, com como vamos agir e tal. E isso, principalmente por causa da mídia, cada vez mais essa questão do rótulo, que o outro pensa, ou como eu sou, isso cada vez mais tem entrado na nossa casa, na nossa vida, na nossa família. Eu fico preocupado, há uma preocupação minha especial, porque pessoas jovens, há tanto tempo quanto eu, nós vivíamos duas realidades. Um momento onde não havia mídia e agora a mídia. Só que os mais jovens e os pequeninos não vão conhecer aquela outra realidade. Em pouco tempo, isso vai deixar de existir. Talvez hoje, se perguntar, eles não acreditam que havia qualquer possibilidade de sociedade sem um computador, mas existiu. Mas eu consigo dividir uma coisa para a outra. Mas hoje, nós cada vez estamos mais imersos com a ideia de eu refletir quem eu não sou, ou quem eu posso ser, e isso mexe com a sua vida e mexe com a vida do outro. E do outro, quando eu falo, é do estrangeiro. Nós temos vivido situações onde talvez você faça isso numa condição como cristão que não perceba. Você se olha, se percebe cristão, e quando olha o outro na rua, o olhar de misericórdia talvez não esteja acontecendo mais como era ou de se acontecer antigamente. Você olha como um outro, ele não é cristão, por isso que ele faz isso. Mas na tua cabeça, esse rótulo que você impôs a ele é um rótulo que está dizendo o seguinte: ele não deve ficar aqui, porque no fim foi isso que Ziba fez. Mefibosete não deve ficar aqui. Essa terra é minha, esse lugar é meu, eu estive aqui há 25 anos. Nós vivemos uma vida que ela é uma vida de exclusão em detrimento da inclusão. Davi, no outro texto lá, ele inclui Mefibosete na sua mesa. Ele procura incluir e organizar as coisas. Ziba também participando. Você era mordomo, você continua ali. Mas existem pessoas como Ziba, os Zibas da vida, que querem exclusão. E o alerta para você que fica é que você olhe para a tua vida, que como cristão, se você está repetindo o que Ziba faz, de exclusão, porque nós precisamos ter uma vida onde nós precisamos trabalhar a inclusão. Mefibosete faz isso o tempo todo. Aliás, é uma figura, depois de tanto eu meditar sobre ele, é uma figura, para mim, pouco falada, mas muito rica, porque ele vive, desde os seus 5 anos, acontecendo também coisas. Ele fica coxo, ele perde o pai, ele sai à sua terra. Mas o trecho bíblico e todas as passagens que falam sobre ele só demonstram que ele entende a integridade. No domingo outro que eu falei, o trecho, ele fala o seguinte: o que você, Davi, viu em mim? Eu sou um cão morto, e você está me levando para a sua mesa. Isso é o que o texto bíblico fala a respeito de Mefibosete. Mas ele, mesmo tendo sido enganado, mesmo tendo sido a imagem dele sendo danificada junto a Davi, ele permanece com um olhar aonde ele quer incluir as coisas, ele não quer separar. Ele não entende isso mais. A gente precisa compreender que alguns momentos da vida não vão acontecer tudo tranquilo na nossa vida. A vida não vai ficar legal o tempo todo. Mefibosete foi trazido ao castelo. Nossa, fui comer no castelo do rei.
daqui para frente minha vida vai ser maravilhosa. Não é isso. Mas a gente precisa refletir a nossa fé no nosso viver, de verdade, nos nossos atos. Porque quando isso começa a se refletir no seu andar no trabalho, no seu andar na casa, na sua maneira, e eu, de novo, não estou falando de ser um ato santo, santificado, santinho, não é isso. Mas é que as suas soluções, a sua mente, sem você trabalhar, tomar decisões no meio da angústia, atrapalhado, mas tomar decisões com mais sobriedade divina, não humana, aquilo vai refletindo e vai assim, não, eu conheço quem é Mefibosete. Como eu me aproximei dele aqui agora, e eu gostaria de ser seu amigo, Mefibosete. A quantas pessoas você vai se relacionar para ver isso, para ver um tipo de relacionamento onde você, como cristão, talvez esteja colocando rótulos em outros, diferentemente de integrá-los a uma relação de Deus, com Deus. E eu falo, às vezes, até dentro da família. Fulano é assim, e aí você tira. Eu não vou negar que existem pessoas que realmente são chatas. O chato é chato, e ele sabe que é chato. Eu não estou dizendo isso. É uma rejeição à possibilidade de criar algo de novo, de novidade de vida, de esperança. Essa rejeição, ela não pode acontecer. A sua fé precisa ser refletida como ele refletiu, nos seus atos. Mefibosete recebeu Davi, mostrando na sua vida, na sua barba, no seu traje, que aquilo que estava afligindo era uma preocupação com o seu rei. Será que a gente faz isso com as pessoas? Demonstra a sua preocupação? Você não precisa andar dessa maneira, mas numa metáfora, a preocupação de querer se importar com a vida do outro, a ponto de dizer o seguinte, a sua vida me importa. É isso que Mefibosete estava ensinando, e ensinando até para Davi nesse momento. E por último, que a gente pode aprender aqui com o texto, e para mim é uma das mais difíceis aprendizados, para mim mesmo também, né? Sobre a justiça de Deus. A história termina, se você acompanhou, com Davi tomando mais uma decisão equivocada, porque talvez ele não tivesse confiança de que Ziba estivesse falando totalmente a verdade. Então ele divide de novo a terra. Mas Ziba, ele diz o seguinte, não, ele pode ficar com tudo. Eu já estou satisfeito, olhem o texto, eu já estou satisfeito de estar à mesa com o Senhor. Eu já estou satisfeito de estar à mesa com o Senhor. A justiça, a retidão de Deus, às vezes ela é submetida ao nosso escrutínio, no modelo de escrutínio, aonde eu tenho justiça ou não tenho justiça, se eu ganho ou perco alguma coisa na minha vida, um emprego, a saúde, ou qualquer outra coisa. E aí você diz assim, isso não é justo, isso não é justo. Mefibosete chega e diz que o entendimento da justiça, que ele entende o seguinte, eu não tinha direito a nada, minha família ia ser morta, eu fui chamado à mesa do Senhor, não estou preocupado com as terras, com os bens, mas tão somente poder saber que meu rei é vivo e eu vou continuar comendo com ele. Esse sentimento, entendimento de justiça tira de nós, ou deveria tirar de nós, um olhar sobre a vida, onde o que é justo e o que é injusto, ele é baseado nas nossas leis do dia a dia. Como no jogo de futebol, né, Lúcio? É justo ou não é justo ganhar? Jogou bem, não jogou mal? Nós não fazemos isso? Eu faço isso o tempo todo. Eu e o Lúcio conversamos isso o tempo todo. Merecia ganhar, não merecia. Essa justiça, que até no jogo de futebol você usa, ela não tem o menor sentido na relação com Deus, quando eu entendo que eu já estou nos braços do Altíssimo. Tudo quanto me acontecer, tudo quantas coisas rodarem ao meu lado, se me caluniarem, se olharem e apontarem para mim, nada disso tem mais sentido, porque a única coisa que me interessa é estar num relacionamento justo, na justiça de Deus para mim. O que isso te ajuda no dia a dia? Quando todas essas coisas acontecerem na tua vida e você se lembrar disso,
que a iluminação de Deus, a decisão de Deus da tua justiça te acompanha, os teus passos que você vai dar, são passos que Deus, pela graça dele, contemporizou a tua vida, você vai parar de ficar angustiado como Davi ficou no início e pensando nas coisas que tem que decidir assim, olha, eu sei que eu sou de Deus, eu sei que eu fui alcançado pela graça de Deus, não sei o que fazer agora. A única coisa que eu preciso é ouvir o meu Deus, ouvir o meu Senhor. Então, isso tudo que está acontecendo, as calúnias, as brigas, a falta de emprego, tudo isso aqui tem um sentido que eu não conheço, nem consigo lidar com isso. Mas a única coisa que eu sei é que o meu Senhor não me desampara. E essa justiça que eu quero para mim, eu não quero saber se eu fui injustiçado porque tiraram uma terra de mim que ontem era minha e hoje não é mais. Um prato de comida que ontem era meu e hoje não é mais. Não é isso. Pô, Epifânio, viver sem comida é muito difícil. O seu Deus não deixará que isso aconteça. Eu creio nisso. Eu creio num Deus que te ampara, que uma hora você tem fome e outra hora Ele te alimenta. Eu creio nisso. Mas mais do que isso, as nossas angústias de vida parece que são escrutinadas por nós por justiça nossa. Cuidado com a sua justiça pessoal. Quando você fala para o outro assim, não é certo, isso não é justo, se é a tua justiça pessoal, a justiça de Deus, o clarear de Deus, nunca vai ficar sombrio para você. Eu queria que você olhasse aqui todo esse texto, revisitasse em casa, você vai ver que tudo isso, desde os acontecimentos do domingo passado até agora, Mefibosete não tem um registro na Bíblia de algo negativo, sobre tudo de negativo que aconteceu com ele. Isso é lindo, né? É difícil demais fazer isso. É difícil demais olhar para a sua própria vida e todas as etapas você não olhar com os olhos negativos. Lembra aquela história do copo cheio e copo vazio? Meio cheio, meio vazio? Mefibosete via isso. Só que na parte do cheio, ele via a justiça de Deus, o brilho de Deus, iluminando a vida dele o tempo todo. E as outras coisas não importavam, ou pelo menos não importavam do tamanho que deveriam importar. Pô, Epifânio, eu não tenho que ter dores, eu não tenho que chorar quando as coisas acontecem? Claro que sim. Mas para, respira, pensa em tudo que foi dito aqui essa manhã e diz o seguinte: eu tenho um Deus que me alcançou pela sua graça, e isso eu não fiz nada por isso. É o que o Mefibosete fala, eu não tenho nada com isso, eu não tenho direitos. E quando eu não tenho direitos, tudo é graça de Deus para mim, tudo. Até um pequeno sanduíche ou uma balinha na rua. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus e Pai, temos um desafio diante de nós. Temos um desafio de olhar a vida de acordo com o que Tu produziu em nós, Pai. Fomos alcançados pela Tua graça, Pai, e para e passo, Pai, as angústias do dia a dia nos fazem nos desviar, tomar decisões que não deveríamos ou não sustentadas por Ti, Pai, produzindo efeitos em nossa vida e na vida de outras pessoas. Ó Pai, tem misericórdia de nós. Faz-nos, Senhor Deus, alimentar a nossa mente o tempo todo. Sabemos que fomos alcançados pela Tua graça, que não temos direito a nada, não temos nada nessa vida a não ser a Ti, a Tua santa presença, o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, o tempo todo nos guiando e conduzindo, Pai. Porque despido, Senhor Deus, do desejo de justiça nosso, humano, Pai, certamente, Pai, alcançaremos dias melhores, olhares melhores sobre a nossa vida e a vida de nossos familiares. Assim te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.